A máquina vai chegar na sua casa. Mas ela vai chegar na sua casa só depois que você tiver todo o treinamento, você tiver a segurança de mexer nela na sua casa. A gente não vai liberar uma máquina para você se você não sabe mexer. A próxima pergunta é um lugar que os pacientes realmente acabam tendo, né? Doutor, diálise em casa? Eita. Como assim? É importante dizer que as complicações, elas são muito, vamos dizer assim, a gente que vê na prática diária, né, todos os dias, as complicações relacionadas à mecânica do catéter são muito baixas. Bem baixas mesmo, para o médico não oferecer essa terapia, né? Oiê! Você está no Hemodiálogos, o podcast de saúde da NefroStar. Eu sou Jéssica, médica nefrologista, e aqui você está livre para falar e aprender sobre temas em nefrologia. Nós temos episódios todas as quartas-feiras. Você pode seguir no @NefroStar para acompanhar e também pode se inscrever aqui no nosso canal. É só clicar aqui embaixo, temos todos os links. Hoje, nós vamos falar sobre um tema super importante e relevante no segmento do paciente com doença renal crônica: a diálise peritoneal. E para falar sobre esse tema, a gente vai falar com uma pessoa que é muito especial para mim, como meu grande amigo e também um excelente colega de trabalho, Dr. Daniel Rocha. E aí, Daniel, fala pra gente por que é importante falar de diálise peritoneal. E, antes de mais nada, me fale por que você é a pessoa certa para falar sobre esse tema. Eita, é difícil essa pergunta, hein? Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu sou Daniel Rocha, eu trabalho como médico nefrologista, sou formado pela Escola Paulista de Medicina, em Clínica Médica e Nefrologia. Atualmente eu trabalho no ambulatório de doença renal policística autossômica dominante e também no ambulatório de diálise peritoneal do Hospital do Rim. Então já tenho mais de 5 anos aí nesse trabalho. Também sou colaborador para poder formar pessoas que conhecem mais sobre diálise peritoneal. Então nós estamos agora na terceira jornada de diálise peritoneal que nós estamos organizando justamente para poder ampliar a formação de nefrologistas para poder falar, explicar para os pacientes entenderem um pouquinho mais sobre a diálise peritoneal, expandir, né? Você, como eu, nós somos entusiastas desse método de diálise e eu acho que vale super a pena falar um pouquinho mais sobre ele, né? Eu concordo com você plenamente. Sou suspeita para falar, né? Eu sou defensora, ergo mesmo essa bandeira. E a gente tem que parar para pensar que a gente tem vivido um lugar de cada vez mais pessoas com doença renal crônica, recebendo esse diagnóstico, e a gente precisa trazer para essas pessoas outras possibilidades de substituição renal. O censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia fala que em torno de 4% apenas dos pacientes que estão hoje em terapia de substituição renal estão utilizando esse método. É um método que tem suas peculiaridades e que a gente tem poucos centros que realmente ofertam esse serviço, mas a gente precisa divulgar, tornar este método mais conhecido, justamente para a gente mudar também a perspectiva de vida e principalmente de qualidade de vida do nosso paciente com doença renal crônica que está no momento de início de terapia de substituição. Acho que o nosso pontapé pode ser assim: o que é diálise peritoneal, doutor? Perfeito, perfeito. Bom, a diálise peritoneal, como você já introduziu, é um dos métodos dialíticos, é um dos métodos de substituir o rim, né? Por algum motivo, né, nós temos várias causas que podem fazer com que o rim ele vá perdendo a sua funcionalidade. A gente precisa lembrar também que o rim ele é um órgão que tem múltiplas funções. Então não é só filtrar o sangue, não é só fazer o xixi, né? Tem outras, tem várias funções. Então quando o rim ele começa a perder essa funcionalidade, é importante que o médico, no tratamento conservador, um nefrologista, eu vou bater muito na tecla aqui do tratamento conservador, né, que é muito importante o paciente acompanhar com o nefrologista para saber o momento adequado
de ele ir para essa terapia de substituição do rim. A diálise peritoneal, ela se chama dessa forma, por quê? Porque no nosso abdômen a gente tem uma membrana que é chamada de peritônio. Essa membrana é como se fosse um filtro, certo? Então, o que esse método ele faz? Ele usa essa membrana justamente como filtro que vai tirar todas as impurezas do sangue e através dessa membrana vai tirar todas as impurezas. Então, como é que funciona, né? Vamos ser um pouco mais simples aqui. O paciente, ele tem uma cavidade abdominal que você pode enxaguar essa cavidade abdominal. Eu gosto de explicar isso para o paciente no consultório. Então, você pensa como você tivesse um pano sujo, você precisa enxaguar várias vezes aquele pano com água limpa para você limpar. Para tirar a sujeira. Para tirar a sujeira. Então, é basicamente isso, a diálise peritoneal. Você precisa enxaguar esse peritônio com um líquido limpo, né, que fica ali por um tempo, que você pode tirar com uma máquina ou de forma manual, que a gente vai explicar um pouquinho nesse episódio como que funciona. Sim. Mas é basicamente isso, a gente utiliza esse filtro, essa membrana, esse peritônio, que é uma membrana natural do nosso corpo, para poder fazer essa limpeza. Né? Então, você enxágua esse peritônio para tirar as sujeiras do sangue. Explica muito bem os processos que acontecem, porque são processos muito complicados, que têm toda uma dinâmica osmótica, tem relação química, tem física. Então, é muito complicado o processo, né? Mas você explicou de uma maneira sucinta e simples. Porque a gente como nefrologista, no tratamento conservador, a gente precisa ter estratégias para poder explicar para o paciente de uma forma simples, que ele compreenda e que ele consiga aceitar aquela terapia. Porque uma das principais causas de ter esse número que você falou do Censo Brasileiro de Nefrologia, um número tão baixo, 4% de pacientes no Brasil em diálise peritoneal é muito baixo. Então, um dos motivos, uma das causas é justamente a falta de conhecimento do médico em oferecer esse método, até mesmo a falta de conhecimento do próprio paciente. Tem paciente que está na hemodiálise há anos e nunca ouviu falar dessa terapia. Sim. E tem uma questão política também, da questão econômica. Então, assim, tem vários motivos pelos quais essa terapia não é ofertada. É uma terapia que, para você ofertar, você precisa conhecer. Ninguém oferta aquilo que não conhece, concorda? Exato. Então, assim, o nosso objetivo é justamente ampliar, né, o conhecimento da terapia para você conseguir ofertar isso no tratamento conservador e o paciente ter a possibilidade de escolha. Eu acho que uma das coisas que a gente mais luta no tratamento conservador, e estudando e apresentando para os residentes, para os pacientes, é a pessoa no consultório ter a possibilidade de escolher qual terapia que ela quer fazer. Eu acho que isso é o mais honesto para o paciente. Então é por isso que a gente está aqui. Isso, e os pacientes, eles participam desse processo de escolha. Então, não é uma coisa definida, uma coisa imposta, né? Então, se ele conhece os métodos todos e ele se conhece, por exemplo, suas limitações, ele também vai fazer essa interação de todas essas informações no momento em que ele tiver que escolher uma terapia de substituição. É claro, é um momento que ninguém quer. A gente vai estar, ao longo desse tratamento conservador, amadurecendo para esse paciente que em um momento será necessário, né? E, claro, fazer com que ele chegue neste momento de uma maneira mais tranquila, organizada e conhecendo. Isso. A gente tem que lembrar que a gente pode falar de dois possíveis pacientes. Aquele paciente que está no tratamento conservador, Sim. em que você pode ofertar todas essas possibilidades para o paciente e ele escolher, né? E aquele paciente que chega urgente no hospital, que às vezes, dependendo do local, dependendo do médico que está de plantão, não vai ter a possibilidade de ofertar a diálise peritoneal naquele momento urgente. E aí o paciente começa na hemodiálise e aí depois vai conversando e tudo mais, e o paciente pode optar por fazer diálise peritoneal sim. Mas assim, são dois cenários, né? A gente está falando aqui do cenário do tratamento conservador, que seria o ideal para todo mundo, né? Sim. E agora a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre o que é, né, e como começar. A gente sabe que quando definimos que precisaremos de uma substituição, tanto numa situação de uma agudização,
né? Como você acabou de colocar, que às vezes precisa iniciar em hemodiálise e aí você tem todos os suportes. Quanto numa situação do paciente de consultório, ambulatório, em que a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente precisa de um acesso venoso para fazer hemodiálise, né? Perfeito. E como é esse sistema e todas essas situações quando a gente fala de diálise peritoneal? Perfeito. Bom, para fazer a diálise peritoneal, a gente precisa também de um acesso. Sim. Mas não é um acesso venoso, né? Porque a gente não está utilizando sangue para fazer essa troca, para poder fazer essa limpeza do sangue, né? A gente está usando uma membrana, então a gente precisa de líquido entrando na cavidade abdominal e saindo. Isso pode ser feito de uma forma manual ou uma forma que uma máquina faça, uma cicladora. Mas a gente precisa de um acesso, né? Esse acesso, ou catéter de diálise peritoneal, ou o famoso TENCOF, né? Para quem tá no... Um desafio para ser escrito. Exatamente. Ou o famoso TENCOF, ele não é um catéter rígido, né? Um catéter que... Siliconado, né? Siliconado. Ele é um catéter, vamos dizer assim, mole, né? Não é um catéter de hemodiálise, que às vezes é um catéter um pouco mais duro, aquele Schalik, aquele provisório. Também não é igual um permicate, né, que tem muitos pacientes que acabam utilizando também. Então, esse catéter que ele é flexível, ele é colocado no abdômen, fica uma parte para fora e outra parte lá dentro, que é onde vai entrar a água e onde vai sair a água. É por esse catéter mesmo, né? Quem coloca isso, né, depende do centro onde você está. Tem locais que o nefrologista que acaba implantando esse catéter, tem outros locais que é o cirurgião que implanta, né? Então, esse inclusive é um dos motivos por alguns locais especificamente ter a dificuldade de implementar o serviço de diálise peritoneal. É um gargalo. Exatamente. Por quê? Porque não tem gente treinada o suficiente para poder implantar o catéter. Até mesmo cirurgiões. Cirurgiões. Eu tenho o privilégio de trabalhar num local onde o cirurgião implanta há muitos anos, né? Então a gente vê complicações muito poucas. Pouquíssimas complicações relacionadas ao implante do catéter e até mesmo ao funcionamento dele durante a terapia. Então, o nosso acesso é esse famoso TENCOF. Em relação a como que você vai fazer a terapia, é uma terapia de escolha do paciente. Tá? O que acaba acontecendo? Quando o paciente ele implanta esse catéter, ele precisa cicatrizar, certo? Então, a partir do primeiro momento que o cirurgião implantou, vai ter um tempo que a gente chama de break-in. Que é um tempo, em alguns locais, esse break-in pode durar aí cerca de 3 a 4 semanas. Tem outros locais que já começa a usar direto, né? Implantou e já começou o uso, né? Dependendo da urgência do paciente, às vezes é necessário. E às vezes também da técnica cirúrgica, né? Às vezes você pode utilizar a passagem de catéter por punção, que normalmente é um catéter que acaba ficando hábil para uso, né, com maiores volumes um pouquinho antes. E quando a gente compara com o catéter que é passado, né, com técnica aberta, às vezes eu tenho um pouquinho mais de tempo para ele ficar realmente cicatrizado e a cavidade com a capacidade total. Isso, evitar que tenha extravasamento, né? Que eu acho que é um dos principais medos, né, de começar a diálise logo depois que implantou o catéter. Mas enfim, essa questão do catéter, eu acho que você falou bem. É um dos gargalos de não ter mais pacientes também em diálise peritoneal, né? Tem alguns locais específicos aqui no Brasil que o próprio nefrologista implanta. E isso realmente ajuda a tentar divulgar mais essa terapia em outros locais, né? O sonho seria que o nefrologista realmente nós adoramos implantasse, né, para que a gente começasse logo, ou numa internação, se o paciente precisa de início urgente, né, a possibilidade de começar na diálise peritoneal e não numa hemodiálise, que a gente já conhece também várias complicações se o paciente começa em início urgente dentro de um hospital geral, né? A gente sabe das complicações que existem. Obviamente, a diálise peritoneal também tem suas complicações. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Com certeza. Mas é importante dizer que as complicações, elas são muito, vamos dizer assim, a gente que vê na prática diária, né, todos os dias, as complicações relacionadas à mecânica do catéter são muito baixas.
bem baixas mesmo, para o médico não oferecer essa terapia, né? Sim, concordo com você. Analisando essa temática do gargalo, eu acho que outro gargalo que a gente poderia colocar também para esse paciente não chegar para esse método, o ensinamento. Então, esse mini curso que às vezes os pacientes ficam, mas como assim? Eu tenho que ir lá ter aulinhas e como é isso? Enfim, explica pra gente melhor, Dani, como é. Nossa, essa parte, sim, é uma das partes que eu mais gosto de falar. E eu acho que é super importante a gente dar os louros a quem merece, né? E assim, a enfermagem a enfermagem na diálise peritoneal é muito importante, né? Porque até mesmo no acolhimento, uma das primeiras consultas mesmo, quando passa com a gente no nosso consultório, o médico fala da diálise peritoneal, oferta, mas o paciente vai ter o primeiro contato mesmo com a máquina, né? E todo aquele maquinário é com o enfermeiro. A enfermeira está lá, ela vai explicar a máquina. A máquina é muito simples, a cicladora. É uma máquina pequena, depois a gente conta um pouquinho mais os detalhes dela. Mas esse acolhimento de, puxa vida, eu vou precisar fazer diálise. É uma mudança na vida daquela pessoa. Exatamente, convivendo com o luto da informação, né? Porque, Exato. de qualquer forma, por mais que já esteja no tratamento conservador e já estejamos desenvolvendo essa informação, ainda assim é um luto. Exatamente. Né? Ninguém quer fazer diálise. Essa que é a realidade. O paciente talvez uma das conversas mais difíceis que a gente tenha no tratamento conservador, até mesmo no paciente que está internado, é o momento correto de entrar em diálise. Porque a gente sabe que é uma mudança de vida. E essa terapia é uma terapia para a manutenção da vida da pessoa. Sim. Então, esse acolhimento, essa primeira consulta é uma consulta muito, muito, muito importante. Então, nos dias que os pacientes vão fazer o treinamento, esse acolhimento ele sempre tem que existir, certo? Porque não é só o paciente, né? É a unidade de cuidado. Quem é a unidade de cuidado? É o paciente e a rede de apoio. E a rede. E os cuidadores, e os familiares. Então, é importante a gente acolher todas essas pessoas para poder fazer o ensinamento e o treinamento da diálise peritoneal. Então, o paciente ele vem na clínica, ele vê a máquina, ele entende lá todos os procedimentos, todos os botões. Quando eu estou explicando o tratamento conservador, é muito interessante. Que o paciente, mas como que funciona isso? Como que é essas máquinas? Eu falei, a máquina vai chegar na sua casa. Mas ela vai chegar na sua casa só depois que você tiver todo o treinamento, você tiver a segurança de mexer nela na sua casa. A gente não vai liberar uma máquina para você se você não sabe mexer. Sim. Tá? E se você… Cadê o seu celular? Aí pega o celular. Você tá com o seu celular aí, você sabe mexer nele, não sabe? A máquina da diálise peritoneal tem 5 botões. É bem mais simples que o celular. É muito simples. É um botão, é uma seta para cima, uma para baixo, um vermelho, um azul, um verde. É isso, é muito simples. Então, nos dias do treinamento, os pacientes eles vão pegando o jeito com a máquina, vão tendo a segurança de mexer. Todo mundo tem medo do desconhecido. Então, você precisa conhecer para você perder o medo. E é isso que a gente tenta fazer nos dias do treinamento, tanto com o paciente como para os familiares. Então, ali por volta de uns 5, dependendo do centro, né? Uns 5 dias, uns 5, 6 dias de treinamento, aí o paciente ele tá apto. A gente vai testando o catéter também, depois que ele implanta, testa o catéter, o paciente já vai ver como que funcionam todos os circuitos, como que é o implante, como que é a higienização. Isso tudo é o que se aprende no dia do treinamento. Ah, que bom. Eu acho que isso já tira um pouquinho do peso. Mas a próxima pergunta é um lugar que os pacientes realmente acabam tendo, né? Doutor, diálise em casa? Eita. Como assim? É isso aí. Bom, a diálise peritoneal, como a gente está falando aqui, é um método muito simples. Muito simples. Então, a gente sabe que os pacientes, quando eles têm um bom treinamento, eles conseguem fazer em casa. O fato de não usar sangue, não ter nenhum tipo de punção, né? Não usar nenhum outro material cortante, isso facilita demais, né, fazer a terapia em casa. Então, assim, se o paciente vai ter uma máquina que consegue colocar o líquido dentro da barriga e tirar o líquido da barriga, que é o
que é a máquina que a gente chama de cicladora. Cicladora. A cicladora, porque ela cicla. Então, vai jogar o líquido lá dentro, vai ficar 1 hora, 2 horas, o líquido, que é o tempo que dá para poder tirar a sujeira do sangue, passar a membrana e ir pro líquido. Vai enxaguar, vai jogar, vai tirar. Sim. Joga e tira. E isso é feito durante a noite, que é justamente um horário que o paciente está dormindo, né? Esse eu acho que é o grande diferencial, porque os pacientes, muitos pacientes, eles preferem essa terapia justamente pelo fato de ficar o dia disponível para outras coisas. Para o trabalho, por exemplo, para o emprego, para a escola, para a universidade. Então, os pacientes, eles preferem ficar fazendo a diálise peritoneal à noite, que é justamente o período em que eles estão dormindo. Sim. Certo? Para depois, no outro dia, quando acordar, se desconectar e viver a vida. E viver a vida normal. Obviamente que tem pacientes que a gente vai precisar fazer essa diálise todos os dias. Tem outros pacientes que, dependendo dos exames, dependendo da função residual, que é o xixi, né? Que é o famoso xixi. Se o paciente consegue ter um controle metabólico, se consegue ter um controle do volume, né? Do peso, a gente consegue, às vezes, diminuir os dias, né? Não precisa fazer todos os dias, que a gente chama de diálise incremental. Né? Que é uma coisa que cada vez mais a gente está fazendo. Tem vindo, né? Isso. E isso aumenta muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, por isso eu sou entusiasta. Os pacientes, a gente vê como os pacientes chegam pra gente falando dessa situação. O fato de estar em casa, né? Não tenham medo de estar em casa. Sim. Né? E, assim, outra coisa que é importante, que a gente tem que salientar, né? Alguns pacientes ainda têm esse receio, né? Tipo, mas eu vou dialisar lá sozinho. Mas, assim, você não está sozinho. Você tem toda a assistência de uma equipe, tanto médica quanto de enfermagem, que está na sua retaguarda. E, por falar nisso, qual que é a rotina para vocês acompanharem esses pacientes? Aí a gente falando de um paciente que não tem nenhuma intercorrência e que está seguindo o método tranquilamente. Perfeito. No nosso consultório, nós vemos os pacientes uma vez por mês. Né? Mensalmente. Olha, né? Que maravilha! É uma consulta, como se fosse uma consulta de nefrologia clínica, né? Ou de clínica médica, onde nós avaliamos como que está o perfil de anemia do paciente, como que está o perfil ósseo, né? Que você gosta tanto. É isso. Como que está a questão dos antihipertensivos, se o paciente está bem compensado da parte de hipertensão, da parte de diabetes, que são as principais, né? As principais causas de que doença estão renal ali. crônica. Exatamente, tá assim. As principais causas de doença renal crônica, que é pressão alta e diabetes. Então, a gente acompanha isso também. Nós nos tornamos o médico de referência do paciente. Então, a gente vai ajustando todas essas medicações e fazendo os ajustes que todo renal crônico precisa fazer. A gente acompanha como o paciente está no transplante, né, na fila do pré-transplante, que a gente precisa também fazer esse acompanhamento próximo, né? Os pacientes precisam, aqueles que realmente têm condições de fazer, de ser encaminhado para um serviço de pré-transplante. Então, a gente acompanha o RGCT, como que está o registro do paciente, se ele está bem compensado clinicamente para poder fazer uma terapia como um transplante, e ver se eu preciso fazer algum tipo de ajuste na diálise peritoneal. Às vezes eu preciso, a gente vai falar um pouquinho de prescrição. Pode ser agora, Jéssica? Pode, fica à vontade. Porque muitos pacientes se perguntam assim, mas como que é essa diálise? Como que é a quantidade de líquido? Quanto tempo vai ficar na barriga? A resposta é depende. Depende. Sempre depende, porque a gente está vendo na nefrologia, não só na nefrologia, né, Jéssica? Eu acho que é na medicina como um todo. Sim. A gente precisa individualizar. Né? O paciente não é um número. Na diálise peritoneal, para a gente adequar o paciente, a gente não tem um número. A gente não tem mágico. Um KTV, a gente não tem um número mágico para poder falar essa pessoa está adequada nessa terapia ou essa pessoa está inadequada. Então a gente tem uma lista de coisas que leva em consideração para se adequar aquela terapia ao paciente. Olha, é adequar a terapia ao paciente e não o contrário, né? Veja então, bem, assim, isso é muito importante. As coisas parecem estar mudando. Né? E eu acho que isso é importante, a gente precisa individualizar a terapia. Então, tem alguns pacientes que a gente precisa lavar essa cavidade com 2 litros a cada ciclo.
sabe? Coloca 2 litros na cavidade de líquido, né? Um líquido específico. E depois tira. E fica fazendo essas trocas, 4 trocas ou 5 trocas. Dependendo aí durante a noite, o paciente se liga, vamos supor, 10 horas na máquina, 10 horas da noite. E aí ele vai se deitar, e aí 7 horas da manhã, 6 ou 7 horas da manhã, quando ele acorda, ele desconecta. A máquina fez todo o serviço. A máquina infundiu e tirou o líquido. Né? E vai lá e joga no ralo. Né? Tem toda uma gama de conectores. Um monte de conexões. Isso, então assim, não tem nada do que o paciente ficar preocupado em, meu Deus do céu, o sangue, isso. Não tem. Então assim, é uma terapia muito simples realmente de ser feita, né? Então tem pacientes que vai precisar de 2 litros Sim. por ciclo? Tem outros que são pacientes mais altos, né? Então assim, cada biotipo, o médico vai ver se está sendo adequado ou não. Às vezes vai precisar de 2,3 litros. Tem outros pacientes menorzinhos que vai precisar de 1,5 litro, 1,7 litros. Então vai depender de como que é o paciente que o médico vai levar em consideração para fazer a prescrição. Sim. E qual é aquele exame mesmo que a gente usa para nos nortear para a prescrição da diálise peritoneal? Tem um famoso PET, né? É o famoso PET. Esse nome é ótimo. O PET é teste de equilíbrio peritoneal, né? Cada pessoa é única. A membrana também é única. Então eu não posso falar que toda membrana é igual, né? Toda peritônio é igual. Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa fazer um teste para poder verificar se essa membrana, ela limpa rápido, ou ela limpa mais devagar. Se ela precisa que o líquido fique lá mais tempo para poder ser limpado. Então, por isso que a gente faz esse teste na clínica para poder verificar se o filtro, ele é um filtro de papel, né? Ou um filtro de pano, né? É isso. Mais ou menos isso nessa linguagem. Sabe daquele jeito de fazer café? Então, um passa mais devagar, um passa o mesmo café um pouquinho mais rápido. Então, a gente consegue fazer essa diferença através desse exame. E isso vai nortear um nefrologista para poder definir, precisa ficar um pouco mais de tempo esse líquido nessa barriga. Ou não, isso aqui não precisa de tanto, isso aqui pode ficar menos. Né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente classifica se o paciente ele transporta rápido ou se ele transporta devagar, né? Essas sujeiras, vamos dizer assim. Falando de líquido, a gente tem algumas coisas. Por exemplo, o líquido que a gente usa para fazer diálise peritoneal é um líquido que leva glicose em quantidade. Aí, o meu paciente diabético fala assim: doutora, mas eu sou diabético, eu posso fazer diálise peritoneal? Resposta: pode. Pelo amor de Deus, gente. Pode encaminhar os pacientes diabéticos para fazer diálise peritoneal. A gente tem um controle muito bom. Essas soluções da diálise peritoneal que nós utilizamos, nós temos 3 concentrações de glicose, né? Que é a glicose a 1,5%, 2,5% e de 4,25%. Que são as famosas caixas azul, verde e vermelha, que os pacientes conhecem muito bem. Opa, né? Elas chegam lá na sua casa. Exatamente, né? Chegam no endereço que vocês deixaram. Então assim, essas concentrações, ela faz diferença para mim, como médico, para saber se o paciente ele precisa de uma concentração maior para tirar mais líquido. Quanto maior é a concentração desse líquido, mais líquido ele tira. Então, me ajuda muito nos pacientes que são anúricos, por exemplo, que não faz xixi. Aqueles pacientes, às vezes, que vêm da hemodiálise por falência de acesso, por exemplo, às vezes a gente tem que fazer uma concentração um pouquinho maior para poder tirar a quantidade de líquido para não acumular, certo? Então, assim, os pacientes diabéticos, eles podem ter uma pequena variação na glicemia? Pode, né? Mas por isso que ele passa todo mês com o médico. Tadã! Porque se tiver alguma alteração, o médico vai fazer o ajuste da insulina. Né? Ou das medicações que ele pode usar. Então, assim, na nossa prática clínica lá, é difícil a gente ter um paciente diabético descompensado por conta da diálise peritoneal. É difícil, né? Sim. A gente falou agora sobre perdas. O F para os íntimos, ultrafiltração, né? Exato, ultrafiltração. Mas a gente está falando de perdas, né? E nesse lugar, qual é a importância da diurese residual para esse paciente da diálise peritoneal? Ótima pergunta, muito boa. O xixi, ou a famosa, a diurese residual, ou o famoso xixi, isso faz uma diferença enorme na hora da prescrição da concentração da bolsa.
né? A gente sabe que quanto maior a concentração de bolsa, de glicose na bolsa, ao longo do tempo, né, por longo dos anos, pode também levar a uma degeneração, vamos dizer assim, da sua membrana peritoneal. A gente precisa lembrar que a gente tem só um peritônio. A gente precisa cuidar muito bem dele. Então, qualquer coisa que eu faça para poder prevenir uma lesão desse peritônio, uma infecção desse peritônio, qualquer coisa que eu faça é importante. Sim. Eu não posso lesionar ele ao longo dos anos. Então, eu já sei que concentrações altas de glicose ao longo dos anos pode fazer com que eu perca esse peritônio mais rápido. Sim. E o fato de perder ele, eu perco a técnica. Eu não consigo fazer mais diálise peritoneal nessa pessoa. Pois é. Porque eu tenho só um peritônio. Diferente da hemo. A gente tem vários sítios Que a gente pode trocar o sítio. O sítio da fístula, o sítio do catéter, do permicate. Então, os pacientes, às vezes, ficam muito mais tempo na hemodiálise, porque, às vezes, conseguem rodiziar o sítio vascular. Na diálise peritoneal, dependendo se tem alguma intercorrência, aí os pacientes ficam por volta de uns 3, 5 anos. Mas eu tenho um paciente mais de 10 anos em diálise peritoneal, dando tudo certo, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente falar da diurese residual, porque quanto mais diurese residual o paciente tem por mais tempo, eu consigo preservar o peritônio desse paciente em relação à exposição à glicose. Né? Sim. Uma dúvida que eu acho que é bem frequente é: a diálise peritoneal é um método conhecido há bastante tempo. E caracteristicamente, antigamente, a gente tinha sistemas abertos, a gente tinha outras tecnologias para o manuseio desse método. E isso acabou gerando uma certa fama negativa, associando o método a complicações, uma delas que você até já citou, que é a peritonite, e colocando um certo medo, bem entre aspas aqui, para os que estão apenas nos ouvindo. Então, colocando esse certo medo nas pessoas, você acha que essa história da diálise peritoneal tem impacto no diminuto, né, número contingente de pessoas que optam pela realização desse método? Eu acho que sim, Jéssica. Acho que sim. Eu tenho pacientes, inclusive, que até falam assim: puxa vida, se eu soubesse que estava desse jeito hoje, eu teria escolhido há mais tempo. Por quê? Porque um exemplo de pacientes que têm rim policístico, por exemplo, que os familiares, que veem familiares, né, que é uma doença genética, que vê familiares perdendo a função renal e entrando em diálise, em hemodiálise. Então, ver a mãe fazer diálise peritoneal lá em 2000 é diferente de agora. Né? Em 2000 era de um jeito, o implante do catéter era um pouco diferente. Então, assim, antigamente, quando se colocava o catéter de diálise peritoneal, às vezes você usava um trocáter. A cirurgia, você fazia uma cirurgia com um catéter rígido. Então com risco de complicações muito maiores, né? Às vezes você não tinha cicladora para poder ajudar a adequar aquela pessoa e você precisava fazer diálise manual e às vezes não dava certo. Então a chance de ter uma peritonite ou alguma complicação mecânica que o catéter não funcionava, então isso gera até mesmo assim nesses médicos mais antigos essa falsa impressão de, pelo fato de não ter uma tecnologia, um filtro novo, nossa, aquela coisa que enche os olhos dos médicos e dos pacientes também. Puxa vida, mas a diálise peritoneal é igual, é a mesma. É só isso. É só isso. É só isso. É só isso, e é incrível. Funciona. Isso, é só isso. E funciona. Né? O nosso centro tem mais de 40 anos que está funcionando, entendeu? Obviamente, passamos por todas essas fases, né? Essas fases de implante de catéter, de forma cruenta, né? Com catéter rígido. Enfim, mas hoje a gente está numa outra fase. A gente está na fase que a segurança para se fazer diálise peritoneal é muito, muito grande. Né? Que o treinamento é muito melhor. Né, que a forma de entrega desse serviço ao paciente é diferenciada. Então, não há por que não oferecer. Né? Mas como essas falácias, a gente também já ouviu muitas outras, né? Então, assim, essa falácia aí do paciente policístico, pode ou não pode? Eita. Bom,
eu sou um dos assistentes, né, do ambulatório de rim policístico ali da Unifesp, junto com a Jéssica aqui. E, gente, os pacientes com rim policístico, em algumas diretrizes e até alguns trabalhos de revisão e tudo, falam que seria como se fosse uma contraindicação relativa a fazer. Isso tudo, obviamente, vai depender do tamanho do rim do paciente, né? E o quão desconfortável talvez possa parecer, porque você está colocando líquido, ali uns 2 litros a cada ciclo, num paciente que já tem um abdômen muito tomado pelo volume renal. Pelo próprio volume do rim. Exatamente. Então tem alguns pacientes que você vai ver, vai conversar com o cirurgião, vai entrar num consenso, talvez não dê certo. Mas não é a maior parte deles. Né? Tanto que no nosso ambulatório que a gente faz tratamento conservador dos pacientes com rim policístico, quando precisa entrar em diálise, encaminhamos para a diálise peritoneal e eles passam no tratamento conservador comigo. Pronto. E quando vai pro serviço de diálise peritoneal, eles são meus pacientes no serviço de diálise peritoneal. E eles voltam e encontram o mesmo Daniel. Exatamente. E assim, funciona. A gente vai adequando, como a gente falou, né? A gente adequa a terapia ao paciente, né? Não o contrário. Então, eu acho que é isso que é legal. A gente vê essas falácias caindo por terra facilmente, porque as contraindicações da diálise peritoneal são muito, muito poucas. Ok. E aí agora eu vou para um outro trocadilho da diálise peritoneal. O PET, mas esse agora não é o PET exame, é o PET do paciente. Uma ótima pergunta. É o PET, porque você sabe que nós temos hoje em dia, né, quase, se não até mais do que membro da família. Exatamente. E a gente tem que falar sobre eles, porque… o filho, né? Exato. É o filho, então, né? é muito importante a gente falar sobre o PET do paciente. Sim. O PET que eu digo aqui é animalzinho de estimação, tá, gente? Isso aí. Bom, muitos locais, né, para poder… acho por conta desse medo mesmo da orientação, proíbem pessoas que têm animais de estimação a fazerem diálise peritoneal. O que na nossa experiência é um absurdo, né? Às vezes o paciente só tem aquele animal ali para estar junto com ele. O que a gente orienta é o seguinte: na hora que o paciente for fazer a terapia, o animal não está próximo, não está no mesmo ambiente. Sim. Não, assim, agora você imagina, só o fato da pessoa ter um animal proibir de fazer diálise peritoneal? Como assim? Não mesmo. Né? Então, se o paciente ele vai se conectar, obviamente o animal não vai estar no lugar. Por quê? Precisa fechar a porta, precisa fechar as janelas, o paciente precisa fazer a higienização das bolsas, fazer a higienização da mesa onde que está a máquina, fazer a higienização da máquina, do catéter, das mãos. Tem todo um preparatório. E isso é ensinado no treinamento, né? Mas de forma alguma. Obviamente o pet não vai estar lá dentro. Muito bem, gente. Então, cuidem dos seus pets, amem seus pets, tá? E façam diálise peritoneal. Não é contraindicação. As contraindicações, né, falando delas, né, aproveitando, Sim, são muito poucas. Então, para fazer a diálise peritoneal, o paciente ele precisa ter uma cavidade íntegra. Ele precisa ter uma membrana íntegra. Então, às vezes, o paciente com aquele abdômen complexo, que já teve várias abordagens cirúrgicas, às vezes que impossibilita o cirurgião de implantar o catéter, né? Às vezes, tem paciente com ostomias, também às vezes é um pouco difícil de se organizar como que vai fazer a terapia ou se não vai fazer terapia. Paciente às vezes com câncer, com carcinomatose peritoneal. Então, clinicamente, essas são uma das contraindicações, né? Agora, socialmente, tem outras. Então, se o paciente ele mora num local onde é inadequado, né? Que tem condições ruins de higienização. Saneamento também, saneamento, né? De até mesmo apoio da rede de apoio, né? Da unidade de tratamento. Então, isso tudo se leva em consideração para saber se aquela pessoa vai realmente se adequar à diálise peritoneal ou não. Tá? Muito bem. Tirando aqui, caindo, né, muralhas aqui derrubando. Acho que os médicos precisam conhecer isso para poder oferecer e até mesmo tirar esses preconceitos do paciente. Porque os pacientes também não conhecem e às vezes eles têm esses preconceitos gerados lá na década de 90, de 2000, das pessoas que conheceram. Ah, doutor, eu conheci uma pessoa que morreu por uma infecção na barriga.
Uhum. Que é o que a gente pode falar agora. Exato. A gente já ouviu essa história de muitas vezes, né, dos nossos pacientes, quando a gente levanta essa bandeira falando sobre diálise peritoneal. E por falar na famigerada peritonite. A gente tem sinais, assim, sintomas de que o nosso paciente que tá lá fazendo diálise peritoneal na casa dele, ele pode pensar assim, olha, tá esquisito, eu acho que eu vou ligar pro doutor Daniel para saber o que tá acontecendo. Gente, ó, peritonite, o paciente conhece o próprio corpo. Tá? Uhum. Então, a peritonite pode aparecer com sintomas muito, muito, muito leves. Ah, doutor, eu não tô evacuando direito. A minha barriga tá um pouco… Eu tô sentindo que ela tá um pouco estranha. Tá um pouco inchada. Não tô conseguindo… tô meio enjoado, nauseado, não tô conseguindo comer direito. E isso não é normal. O paciente está fazendo diálise há 2 anos. Uhum. Um exemplo. Tá fazendo diálise há 2 anos e começa com essa conversa. Fala assim, opa, alguma coisa tá estranha. Alerta. É um alerta mesmo. Então a gente precisa ver o quê? Precisa ver o líquido. Então, o que a gente orienta os pacientes quando tem algum tipo desses sintomas? E até sintomas mais graves mesmo, uma dor abdominal intensa, né? O paciente vê que o líquido que está saindo já está saindo um líquido um pouco mais turvo, diferente, às vezes com sangramento. Você tem que ficar de olho, não tem jeito. Então, como que se faz o teste, né? O teste para poder verificar a peritonite, você precisa ir na clínica de diálise para poder infundir um líquido na barriga, um líquido limpo. E depois de 1h30, 2 horas, você retirar. Quando você retira o líquido, quando fica ali por volta de 2 horas, o líquido ele tem que sair límpido. Não pode sair turvo. Saiu turvo. Se saiu turvo, você, dor abdominal. Ele já está com sintoma. Dor abdominal, né? Náusea, vômito. Com líquido turvo, peritonite já acende um alerta. A gente vai encaminhar para o laboratório, tem alguns critérios que nós usamos para poder dar o diagnóstico final de peritonite, mas a partir do momento que o paciente tem sintoma e o líquido está turvo, você já tem a obrigação de começar o tratamento de peritonite. Aí depois você vai ter os exames laboratoriais, a cultura, para poder guiar o tempo necessário. E outra coisa, né? Nós não precisamos internar uma pessoa só porque tá com peritonite. Só porque tá com peritonite, né? A gente consegue fazer todo um esquema. Isso algumas clínicas têm já esse fluxo muito bem estabelecido, né? Que o paciente ele vai no primeiro dia, colhe o material, já faz a infusão do líquido com o antibiótico, e o antibiótico é intraperitoneal. E tá? você vai continuar usando o peritônio. Exatamente, porque você precisa ver se esse líquido ele tá sendo limpo, né? Sim. Porque se o líquido não limpar, a gente talvez vai precisar converter essa pessoa para hemodiálise, né? Ou por um tempo indeterminado, né? Ou definitivamente, dependendo de qual é o serviço. E retirar o catéter. Porque às vezes a bactéria, que é a causadora da peritonite, tá lá grudada naquele catéter. Lá grudada. Você tratou, tá dando antibiótico, mas não tá matando, entendeu? O biofilme, né? Famoso biofilme. Você dá um antibiótico, mata as bactérias que estão ali por cima, mas aquelas bactérias que estão por baixo fica ali grudada e não sai. Então, às vezes, esse líquido fica turvo por muito tempo. E lembra, a gente tem um peritônio só. A gente não pode dar mole. A gente tem que tratar. Então, assim, pensou, já começa o tratamento. Ou seja, precocemente o paciente observou essas mudanças no líquido, mudanças de sintoma, não está mais se alimentando tão bem, está tendo náusea frequente. Avisa ao médico e à equipe assistente, tá? Lembrando, vocês não estão sozinhos, não precisa viver com complicações como essas, vocês precisam acionar a equipe, inclusive tanto o médico quanto a enfermeira. Isso aí. Né? A gente tem no nosso serviço, a gente tem um fluxo muito bom disso. Então, quando os pacientes já vêm com esse tipo de queixa, eu mudei um pouco, eu tô estranho. Sim, já é o suficiente pra gente ir atrás. Esse tá estranho, já é o suficiente pra gente tentar descartar a peritonite. Se o paciente tem uma dor abdominal, é peritonite até que se prove o contrário. Então, a gente vai buscar pra poder achar esse contrário. Porque às vezes não pode ser peritonite. Eu até costumo dizer para os pacientes, né, para os residentes que passam, que a pessoa que faz diálise peritoneal, ela continua tendo os outros órgãos intraperitoneal. Por favor, né, gente? Continua tendo vesícula, continua tendo apêndice,
pâncreas, continua tendo. Então, assim, a gente precisa descartar que realmente é peritonite, porque às vezes pode ser uma colicistite, uma apendicite, uma pancreatite. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Justamente. E às vezes a gente pode até postergar o diagnóstico de doenças graves como essas, porque também a gente bota tudo na conta da peritonite, né? Exatamente. Então, cuidado também nesse overdiagnóstico da peritonite. Ok. Então, acho que a gente tá bem resolvido em relação a essa peritonite, né? Então, Sim. primeiro a gente faz o diagnóstico, que utiliza todo esse método, que é manter o líquido lá na barriga, retira o líquido da barriga, conta as células e faz as pesquisas pra gente poder encontrar qual é o bichinho que tá causando todo esse problema. Isso. E a partir do bicho dá o tratamento direcionado. Que aí tem bichos que vai tratar por 14 dias, tem outros por 21 dias, tem outros por 28 dias e tem outros que tira o catéter. Isso mesmo. Olha, a gente tem uma coisa que eu acho super interessante, né, em relação à diálise peritoneal, que é o meandro social que o nosso paciente mantém. Então, a possibilidade, por exemplo, de viagem. E como é que você aborda isso, Daniel? Como é que é esse dia a dia, essa realidade do seu paciente que está em diálise peritoneal e que, por exemplo, quer viajar ou que trabalha viajando? Às vezes a gente tem pacientes que trabalham viajando. Como é que é isso na prática? Perfeito. Ótima pergunta. Porque os pacientes, muitos deles escolhem a diálise peritoneal por esse benefício, né, em relação à hemo, né? Então, enquanto na hemo o paciente precisa ter aqueles dias fixos que eles precisam estar lá naquele horário para poder fazer a terapia, na diálise peritoneal o paciente que vai adequando os horários, certo? Então, se a gente está falando que o paciente precisa fazer todos os dias à noite, beleza, eu preciso fazer à noite. Mas se eu preciso viajar e eu vou ficar um tempo fora, até mesmo fora do país, né? Como que eu me organizo? Então, o paciente ele precisa avisar a equipe, né? Eu tenho uma viagem, pelo menos com uns 2 meses de antecedência. Por quê? Porque a própria empresa que entrega os insumos, entrega o insumo onde o paciente vai ficar. Isso é demais! Exato, exatamente. Então, assim, o paciente ele se compromete a levar a máquina, porque a máquina é pequena. Ele vai levar, por exemplo, no avião, como se fosse… Cabe na mala de mão. Exatamente. Tá? O diâmetro, as medidas da máquina cabem numa mala de mão. Você consegue levar na sua bagagem dentro da aeronave. Dentro da aeronave. Não vai jogar lá embaixo na esteira, não por pelo favor. amor de Deus. Então, assim, os pacientes eles levam a máquina. Então, onde ele for ficar, ele vai dar o endereço pelo tempo que for ficar. Vou ficar 2 semanas em Dubai. Vou ficar não sei quanto tempo na Inglaterra. No Canadá. Então, assim, avisa com antecedência, que a gente avisa a empresa que o paciente vai ficar naquele endereço, naquele tempo, e a empresa entrega todos os materiais, todos os insumos para fazer a diálise prescrita no endereço que ele está. Então, isso facilita demais essa viagem dos pacientes, né? Tem alguns pacientes que pedem, doutor, eu queria ir visitar os meus parentes lá no Nordeste, que faz tempo que eu não vou. Eu falei, o que tá te impedindo? Vai! O que tá te impedindo? Arruma as malas. Arruma a mala e vai, entendeu? Não, mas eu tenho que levar muita bolsa, que eu vou ficar lá 2 semanas. Eu falei, não tem problema, só leva a máquina, avisa a gente quando que vai ser, que a gente programa para a empresa entregar no endereço que você for ficar. Lembrando de fazer tudo bonitinho, né? A higienização continua igual, Exatamente. Vai ter um quarto para você, tudo certinho e é isso daí. Aproveita a viagem. Muito bom. A gente traz esse paciente para um contexto muito mais próximo de uma rotina, assim, tranquila, em que ele pode se locomover, pode ir e vir. É uma realidade de uma vida sem tantas limitações. Isso, a gente entende que o paciente ele já está passando por muitas modificações na vida. Sim, né? Verdade. Então a gente tenta, ao máximo, manter uma qualidade de vida naquelas possibilidades, né? Naquilo ali que ele está passando. Então isso é uma coisa também muito falado na diálise peritoneal. Então a gente tentar buscar essa qualidade de vida ao máximo possível. Nós costumamos dizer lá no nosso serviço que o problema do paciente é o meu problema. Então a gente precisa resolver esse problema. A gente não fica conformado com um problema não resolvido. Então é isso que faz essa terapia ser tão humanizada, né? Sim. A gente falou que não usa sangue,
que bababá, que a gente tá aqui fazendo um método de tratamento que substitui uma função do rim, que é a função depurativa, ou seja, a limpeza do sangue. Mas tem outras funções do rim que não vão ser resolvidas pelos nossos métodos, os métodos que a gente usa hoje. E aí a gente precisa de alguns outros manejos ao longo do período em que a gente está nesse método de substituição. Fala para mim sobre manejo de anemia e DP. Boa. Boa. Só tem perguntas boas essa Jéssica. Ai, que delícia. Não, mas assim, no final das contas, como a gente não usa sangue, a possibilidade de perda sanguínea é zero. Zero. Porque você não usa sangue, né? Na hemo, às vezes, os pacientes eles têm toda uma rotina de fazer, né, o ferro endovenoso, né? De fazer a eritropoetina, já tudo seriadinho, certinho, nos meses, né? Tem a prescrição lá de sala, né? Quem dá plantão de hemo sabe disso. Aquela prescrição, aquela injeçãozinha que todos vocês adoram. Isso. Que ela nem dói, né? Nossa, Mas na diálise peritoneal é basicamente a mesma coisa, né? Os pacientes, a gente precisa pedir esses exames mensais, porque eles vão guiar a gente a prescrever ou a eritropoetina, né, o famoso Emax, ou o ferro endovenoso. Mas o ajuste é muito certinho. Os pacientes eles conseguem ter um bom controle de anemia relacionado na diálise peritoneal com as reposições que a gente faz. É isso aí. A gente realmente teve um lindo, incrível panorama sobre esse método de tratamento. Acho que a gente abriu portas, abriu mentes, né? Fez com que as pessoas olhassem com mais carinho olhem com carinho para as barriguinhas, para os peritônios, tá bom? É sim um método de tratamento que tem muitas vantagens e que às vezes a gente ignora essas vantagens e às vezes a gente não tem acesso a essas informações. É isso mesmo. A gente costuma dizer lá que antes a diálise peritoneal era o patinho feio, sabe? Sim. Fica ali no cantinho. Quietinho. Quando o paciente perder todos os acessos venosos… Isso. Todos os acessos venosos, a gente encaminha para a diálise peritoneal. Né? A gente recebe esse paciente também. A gente recebe, porque a gente acolhe todo mundo. Sim. Em alguns países, a diálise peritoneal é um método de escolha. Porque você preserva o vaso para fazer o transplante. Você consegue programar o paciente para fazer o transplante depois. A gente tem grandes experiências, né? Tipo México, uma cidade aqui do interior de São Paulo, né? Botucatu também, que é tipo referência mundial, inclusive, para esse tipo de abordagem, onde a gente preferencialmente entra com o paciente pela diálise peritoneal, e isso acaba sendo um divisor de águas quando a gente fala de qualidade de vida a longo prazo, manutenção de acessos venosos para garantir diálise e substituição por mais tempo, né? Que a gente também tem que levar isso em consideração. A quantidade de vida das pessoas tem aumentado, então a expectativa de vida aumentando, a tendência vai ser mais tempo de pessoas em diálise. E aí a gente tem que garantir que hoje ela tem o peritônio, amanhã ela tem o acesso vascular, depois de amanhã ela consegue um doador. Então a gente tem que entender que as terapias de substituição, elas não são inimigas, elas são complementares para garantir a qualidade de vida dessa pessoa o máximo de tempo possível. Exato. Não se trata de competição. Definitivamente. Não é uma competição. Né? Todas as terapias são importantes, porque os pacientes eles podem ir migrando de uma para outra, a depender do que está acontecendo com ele. Isso, da necessidade dele no momento. Bom, Daniel, você sabe que teria assunto aqui para vários episódios, né? Não só de diálise peritoneal, mas de muitas outras coisas. Inclusive, Daniel, maravilhoso, sabe tudo de cinema, me ajuda, me dá várias dicas. A gente sempre tem muitas conversas acerca disso. É um prazer te receber. Então, pode entender essa como a primeira de muitas, tá? Eu também quero agradecer a quem esteve conosco até agora,
tá? E para que você não perca nenhum outro tema que vai ser tão caloroso quanto esse aqui, eu aconselho vocês a acompanhar a gente no @nefrostar. Também acho que é uma ideia muito legal vocês seguirem a gente aqui. Acompanhe o canal, vocês não vão perder nossos episódios, tá? Que saem todas as quartas-feiras, tá bom? Eu conto com vocês para a gente manter esse canal e essa comunicação para que vocês também aprendam e eu também estou disponível para responder todas as perguntas. Então, além de tudo, comenta aqui embaixo que a gente vai adorar saber quais são as dúvidas de vocês. Tudo bem? Bom, gente, esse foi o Hemodiálogos e a gente se vê. Tchau!